Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom dia, um casaca no coração de cada vascaíno, um dia abençoado. Eu peço a todos para se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, neste vídeo falaremos sobre a Vasco TV, as categorias de base, obviamente falaremos sobre o jogo que acontece amanhã, Vasco da Gama e Bahia, e vamos atualizar a situação de reforços, um meio-campo chegando aí, certo? Vamos lá, meus amigos. Com relação a Vasco TV, primeiramente eu gostaria de parabenizar a Vasco TV, que alcançou a marca de 900 mil inscritos. Parabéns a Vasco TV. Parabéns a cada vascaíno que faz parte dessa família. Você que é vascaíno e conhece um amigo que é vascaíno e não é inscrito na Vasco TV, faça o convite. Vamos atingir a marca de 1 milhão de inscritos, certo? Meus amigos, com relação às categorias de base do Vasco da Gama, o lateral Riquelme e o atacante Figueiredo do Vasco da Gama farão parte aí dos treinamentos da seleção brasileira na Granja Comari, lá em Teresópolis. Os jogadores chegaram ontem lá na Granja Comari e principalmente o Riquelme está encantando o Tite, técnico da seleção brasileira. Então fica a dica aí para o Ramon: 2 jogadores treinando com a seleção principal e o Riquelme, que tem tido aí várias propostas de gigantes europeus para deixar o Vasco da Gama. Será até quando que o Henrique será titular do Vasco da Gama? Até quando? E por falar na equipe profissional do Vasco da Gama, a equipe do Vasco retomou as atividades ontem, após ser goleado pelo Atlético Mineiro por 4-1. O jeito é a gente virar a página. A gente tem um compromisso muito difícil amanhã, às 19h15, contra o Bahia, lá em Pituaçu. A equipe baiana vem mordida para encarar o Vasco da Gama. O Bahia, que perdeu para o Sport por 2-1. O Vasco, por sua vez, tenta a sua reabilitação. O Vasco da Gama está 5 partidas sem vencer desde o dia 13 de setembro. O Ramon terá 3 desfalques. O Ramon não poderá contar aí com o Benítez. Infelizmente tomou o 3º cartão amarelo. Não vai poder contar com o Andrei, que foi expulso na última partida, e o volante Juninho, né, ele se encontra lesionado. Diante de tantas incertezas para escalar a equipe do Vasco da Gama, o técnico Ramon Menezes terá 2 desafios aí, correto? Fazer essa bola chegar ao Germancano, que está a 5 jogos aí sem marcar, verdadeiro jejum, e também fazer com que a defesa do Vasco da Gama não tome gols. A defesa do Vasco caiu muito de produção e desde o dia 6 de setembro está levando gols em campeonatos brasileiros.
Vamos torcer para o Vasco vencer o Bahia, porque tem clássico no sábado contra o Flamengo para encher a gente de moral. Meus amigos, com relação aqui à situação de reforços, tá? Os dirigentes do Vasco da Gama se movimentam nos bastidores para tentar reforçar o elenco do Vasco. Dentre as prioridades identificadas, o Gigante da Colina quer uma alternativa para a lateral direita. Livre no mercado, a prioridade é o Valência, jogador que rescindiu o contrato lá com a LDU, jogador que tem 35 anos de idade, tem 2 Copas do Mundo e tem 15 temporadas de futebol europeu. Essa negociação deu uma reviravolta, certo? O Vasco fez uma proposta para o Valência ficou ofendido com a proposta que o Vasco mandou, uma proposta que foi inferior a R$245 mil, e a negociação ficou estagnada, certo? O atleta quer jogar no Vasco da Gama, o Valência, né? Estava tudo certo para o Valência já chegar no Rio na quarta-feira, mas o Vasco fez uma proposta aí muito aquém do que ele esperava. Ele pede uma valorização financeira. Com relação ao Latif Blessing, o Vasco segue em compasso de espera e aguarda a liberação do Los Angeles. O Vasco trata a negociação com cautela, porque caso o Vasco venha fechar com o Latif Blessing, só poderia colocá-lo para jogar depois do dia 14 de outubro, quando abre a próxima janela. Esse atleta viria para o Vasco da Gama para ganhar 60 mil e está dentro aí da realidade financeira do Vasco da Gama. O atleta está insatisfeito nos Estados Unidos, entre Vasco e o jogador, ok, aguarda aí a liberação do Los Angeles. Meus amigos, ontem a gente tomou conhecimento, o Grêmio acerta aí os últimos detalhes com o Vasco para fechar o empréstimo do meia Patrick. O jovem, que tem 21 anos, ficará cedido com a possibilidade de ser contratado em definitivo. O Patrick iniciou a temporada com uma sequência de jogos na equipe titular do Renato Gaúcho, mas perdeu o espaço nos últimos meses, né? O meia fez 9 partidas em 2020, no total são 46 jogos pelo tricolor gaúcho, né? E 7 pelo Criciúma aí, né? Um atleta que foi emprestado durante 2018 e vamos ver como que vai se comportar no Vasco da Gama. Uma aposta aí para ser o camisa 10 do Vasco, para ajudar o Benítez. Deem a opinião de vocês, o que vocês acham. Meus amigos, essas foram as notícias do Vasco. Muito obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!